Dia, você ouvinte da Nova Difusora AM 1540. Estamos começando mais um programa Unifiel 60 Minutos, programa produzido pelo Centro Educacional Fiel, Unifiel, sempre trazendo assunto de grande interesse de você ouvinte, da população, enfim, da sociedade brasileira. Hoje, como operador de som, nós temos o Domingos José. Um bom dia, Domingos José. Na supervisão técnica, o Miguel Jaques. E na sempre competente produção da Raquel Duarte, a nossa amiga jornalista Raquel Duarte. Apresentação sempre comigo, Júlio Rezende, de segunda a sexta-feira aqui, das 11 ao meio-dia, trazendo assuntos de muito interesse. Para você que, além de nos ouvir, quer também nos assistir, nos assista pelo Facebook. Isso mesmo, Facebook/Unifiel. Nós estamos ao vivo no Facebook neste momento. E você que quer participar aqui do nosso programa, fazendo perguntas, dando sugestões, pelo telefone 3681-1134. Hoje, meus amigos, o assunto será alimentação natural e yoga para gestantes, yoga na gestação. Aquela mamãe que está esperando o bebê, o papai que está esperando o bebê, muitas vezes participa da sessão de yoga também. É um assunto muito interessante que nós vamos ter a oportunidade de falar com uma das especialistas desse assunto, que é a Ana Paula Biducci Cortez Amaro. É uma nutricionista, doutorada em nutrição e também professora de yoga para gestantes. Também teremos aqui a participação do professor Humberto Bezerra de Araújo Filho, que é da área de biológicas do Unifiel. Ele trabalha também lá na Unifesp, onde a Ana Paula acabou fazendo seu doutorado em nutrição. É isso mesmo, né? Bom dia, Ana Paula, por gentileza, suas considerações iniciais. Bom dia, Júlio, bom dia, ouvintes. Agradeço o convite. E hoje o tema vai ser bem importante aí para as mamães. Nós vamos estar falando um pouquinho aí da alimentação e da importância do yoga nessa fase tão importante de vida para a mulher. Muito bem. Bom dia, professor Humberto. Bom dia, Júlio, bom dia a todos. Agradeço sempre, né, o convite, o espaço que foi dado à Unifiel, né, como professor não posso deixar de agradecer e hoje aquilo que a gente puder colaborar aqui, né, eu vou ficar à vontade. Ok, muito obrigado então. Pessoal, antes de nós entrarmos especificamente no assunto nutrição, de falar sobre a yoga na gestação, tem um recado muito importante para você, ouvinte da Nova Difusora, que tem ligado para nós aqui, para participar da promoção do sorteio das bolsas de estudo que o Unifiel está fazendo. Vocês sabem muito bem que amanhã, sexta-feira, dia 13, o Unifiel sorteará aqui, durante o programa Unifiel 60 Minutos, 5 bolsas de estudo, sendo uma para o curso de Direito, uma para Administração, uma para Fisioterapia, uma para Psicopedagogia e uma para qualquer curso tecnólogo. Muito bem. Para que você participe desse sorteio, é importante que você deixe aqui os seus dados, ligando para 3681-1134. Essas bolsas são gratuitas, integrais, você não vai pagar nada durante o período do curso, você não paga nada. Mas antes de você participar dessa promoção, você deve fazer a sua inscrição no site unifiel.br para o vestibular que acontece neste próximo sábado. Você sendo sorteado aqui amanhã, no sábado você faz o vestibular, presta o vestibular, e aí passando no vestibular você vai poder desfrutar da bolsa. Mas é importante que você saiba, para participar mais ativamente do sorteio, você tem que prestar o vestibular. Não será possível você, em sendo sorteado a bolsa para você cursar sem ter feito o vestibular, tá bom? Então, quero deixar bem claro isso, porque isso faz parte do nosso edital desse sorteio. Então, para participar, além de você ligar para cá, para a rádio e deixar seus dados, você tem que ir ao site unifiel.br, fazer a inscrição para o vestibular. A inscrição é gratuita, você não paga nada. É só deixar seus dados lá no site lá e lá no sábado prestar o vestibular, ok? Então, recadinho dado. E amanhã, preste atenção, então, que amanhã, durante o programa Unifiel 60 Minutos, das 11 ao meio-dia, nós faremos
o sorteio das 5 bolsas, sendo uma para direito, uma para administração, uma para fisioterapia, uma para psicopedagogia e uma para qualquer curso tecnólogo. É só ligar, deixar seus dados e você já estará participando. Vai fazer, aqui o Domingos José já falou que vai fazer a inscrição dele. Vamos lá então, pessoal. Falando então sobre alimentação natural, vamos falar então com a Ana Paula Biducci Cortez Amaro. Ana Paula, explica pra gente o que seria então uma alimentação saudável, uma alimentação natural, de que forma as pessoas podem se alimentar para terem uma vida saudável. Bom, Júlio, eu acho que alimentação saudável e natural, elas se fundem, né? Porque elas, na verdade, buscam uma alimentação onde você vai realmente buscar os alimentos mais in natura. Então, onde você vai preferir os alimentos, né, os cereais na sua forma mais integral, os alimentos na sua forma mais integral, optar mais pelas frutas, pelas verduras e cada vez menos utilizar alimentos que são processados, né? Ou até aqueles que são ultraprocessados, como, por exemplo, peito de peru, que muitas pessoas têm ele como saudável, né? E ele é um alimento ultraprocessado. Então, a alimentação saudável e natural, ela realmente busca incluir realmente aqueles alimentos que minimamente foram processados e que foram colhidos e estão o mais fresco possível. Então, quando você vai ao mercado, dê prioridade no seu carrinho a esses alimentos que são mais perecíveis e que têm um tempo de vida menor, né? Uma validade menor, porque você sabe que ele realmente é um alimento mais fresco. Então, essa é o tipo de alimentação que a gente tem e que deve priorizar quando você pensa numa alimentação mais saudável e mais natural. Ana Paula, você quando fez o seu doutorado, você fez o seu doutorado na Unifesp, Correto. Isso, né? Lá no Unifesp, você trabalha com pesquisas também? Parece que você trabalha com pesquisas com adolescentes obesos. Isso, correto. Explica um pouquinho desse trabalho. Nossa pesquisa envolve adolescentes que têm obesidade, né, que estão obesos no momento, e nós comparamos a microbiota intestinal, ou seja, né, as bactérias que ficam localizadas no intestino desses adolescentes. E nós comparamos essa microbiota com indivíduos saudáveis, com adolescentes da mesma população saudáveis, né? E cada vez mais a gente tem a noção e a certeza de como a microbiota, né, é importante para a saúde do indivíduo, como ela faz parte também de um processo aí de saúde e doença e de obesidade e não obesidade. E esse trabalho é feito também em parceria aqui com o professor Humberto, né? O professor Humberto, qual que seria a sua atuação dentro desse campo de pesquisa lá na Unifesp? Eu também acabei de finalizar o doutorado na área de ciências lá, né? A temática que eu venho trabalhando há algum tempo é como analisar a microbiota intestinal. Né? De que forma nós podemos diferenciar quais bactérias estão presentes no intestino, quais não estão presentes, em que quantidade, qual proporção de cada uma, né? E relacionar isso com uma série de coisas diferentes. A gente fez um trabalho, por exemplo, relacionando pessoas de um status socioeconômico menor com status socioeconômico maior, diabetes tipo 1 e crianças saudáveis, o próprio trabalho da Ana Paula com obesidade e pessoas não obesas, né? Alergias. Então a gente tenta investigar essa parte da microbiota em várias populações diferentes, né? E o adolescente hoje é muito obeso ou não, Ana Paula? O que você tem de experiência para falar para a gente? A população em si está se tornando cada vez mais sobrepeso e obesa, né? Então eu acho que não é um problema só do adolescente, a gente vê isso desde a primeira infância. Então é realmente uma epidemia aí mundial. E os fatores que estão levando a isso? A obesidade, ela é multifatorial, né? Então você tem desde fatores psicológicos, alimentares, psicossomáticos, você tem o próprio ambiente, muitas vezes, que é um ambiente obesogênico. Então, e a própria microbiota, que hoje em dia cada vez mais a gente está relevando essa importância também
no assunto em relação à obesidade. Então, são diversos fatores realmente que contribuem para a obesidade. É difícil apontar uma única causa. Mas a alimentação, com certeza, tem uma influência muito grande e, sim, a população tem que ficar alerta porque a gente tem ficado acima do peso. As pessoas têm consumido muito fast food hoje em dia, né? A correria do dia a dia só dá tempo de passar ali e comer um hambúrguer rapidamente, qualquer coisa e acha que está se alimentando, que está se nutrindo, e diferente disso, está fazendo mais mal do que bem, né? Isso, o próprio mercado hoje em dia, né, facilita muito essas comidas ultraprocessadas, e as pessoas, por uma questão de tempo, na verdade, eu digo que é uma questão de planejamento, né, porque muitas vezes você não leva muito tempo para cozinhar um alimento desde que você se planeje, que você já tenha tudo na sua casa, disponível, organizado. Então, ao mesmo tempo que você levaria, por exemplo, para esquentar alguma coisa, né, no forno, uma lasanha pronta, você já poderia preparar um alimento mais rápido e mais saudável no mesmo período de tempo. Então, eu acho que é uma questão mais de planejamento, mas sim, tudo isso estando ali de forma disponível, as pessoas querem a facilidade. Agora, o professor Humberto, dependendo desse tipo de alimentação, certamente vai causando problemas dentro do organismo, dentro do intestino da pessoa, né? Que tipo de problemas pode acarretar aquela pessoa no intestino, no organismo como um todo, as pessoas que estão se alimentando mal, que estão se alimentando com produtos muito gordurosos, com muitos açúcares? A microbiota intestinal, ela já tem sido considerada como um órgão. Apesar dela ser composta por vários micro-organismos diferentes, tem alguns pesquisadores que defendem ele como o nosso super-órgão. Um super-órgão. Como tem a pele, que é um órgão enorme, exatamente. O maior órgão que nós temos, tem o super-órgão que seria a microbiota. Então a gente tem uma série de micro-organismos diferentes que estão interagindo entre eles e também estão interagindo com nós. Com tudo aquilo que você se alimenta, tudo aquilo que você ingere, serve de alimento para esses micro-organismos, tá? E como qualquer ser vivo, cada bactéria tem a sua especialidade, a sua especificidade da alimentação. Então, a sua dieta pode interferir, pode mudar a composição de bactérias no intestino também. E isso pode acarretar coisas que ainda não conseguiram ser investigadas totalmente, tá? Então, por exemplo, tem uma relação entre alimentos mais fibrosos, né, como os alimentos naturais, né, ricos em fibras, que favorecem uma microbiota mais saudável, vamos dizer assim. Enquanto que os alimentos mais gordurosos, mais ricos em carboidratos, favorecem uma microbiota que causa uma inflamação intestinal, que pode levar aí, por exemplo, a um diabetes tipo 2. Poxa vida. Entre outras coisas. Quer dizer, é muito importante a alimentação saudável, como você já havia dito, e a gente encontra produtos saudáveis nas gôndolas dos mercados, só que o nosso olhar tende a ir para uma coisa mais rápida, uma coisa que favoreça a agilidade, que a gente não tenha que ir tanto para a cozinha, para o fogão, não é isso que tem acontecido? Isso. Tudo bem, Ana Paula, 11h12, este é o Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Educacional Fiel Unifiel. Você que está gestante também, não é isso? Isso. O que seria uma alimentação balanceada para uma pessoa que está gestante? Qual é uma alimentação mais saudável para a pessoa que está grávida? Perfeito, Júlio. É engraçado que eu acho que quando a gente se descobre gestante, já vem essa questão de você querer se cuidar um pouco mais, né? Então, mesmo eu sendo nutricionista e já tendo uma alimentação saudável, eu fui buscar o que eu poderia melhorar ainda mais em relação à minha alimentação. E a gente vê a importância, lógico, dos alimentos integrais, novamente, né? Por conterem uma maior quantidade de nutrientes, de fibras, e de reduzir cada vez mais esses alimentos processados, como a gente já havia falado. E a importância também, especialmente de alguns nutrientes, né? Algumas vitaminas e minerais são fundamentais na gestação. A gente pode falar especialmente do ácido fólico, que inclusive as gestantes elas utilizam já previamente, antes de tentar engravidar, né? Ele é um nutriente super importante para a formação do tubo neural, no desenvolvimento da criança. Existe algum alimento que seja rico em ácido fólico? Que a gente Sim, pode hoje em dia...
alimentos in natura, a gente tem todas as folhas verdes escuras que são ricas em ácido fólico e também grãos integrais. Fora isso, a nossa farinha de trigo, ela foi recentemente não, né? Alguns anos atrás, ela foi enriquecida com ferro e ácido fólico, né? E a gente utiliza muito pão, enfim, para produzir, né, alimentos em casa. Nós acabamos utilizando muito a farinha. Então, a farinha branca, ela é enriquecida com ferro e ácido fólico. Mesmo assim, na gestação, especialmente até o primeiro trimestre, é importante que tenha uma suplementação do ácido fólico. E o importante é utilizar doses não muito altas, porque ainda se tem... muitas pessoas ainda utilizam uma dose muito elevada, cerca de 5 miligramas. Na verdade, a recomendação de ácido fólico na gestação são 600 microgramas. Então, a sugestão, né, é que a suplementação não seja maior do que 400 microgramas. E o restante você completa com a sua alimentação. O que significa isso? É uma colherinha? Como é que a gente pode mensurar isso para o ouvinte ter a clareza a respeito da quantidade? Em relação a folhas verdes escuras, pelo menos 2 porções, que seriam o equivalente a 2 xícaras, teriam algo em torno de... Uma xícara teria em torno de 80 microgramas de ácido fólico. Ou seja, de 2 a 3 xícaras de verduras de folhas escuras seriam importantes ao dia. E aí você complementaria com a suplementação. Isso sem a gente contabilizar a questão do ferro, né? Da farinha de trigo. Pensando realmente só nos alimentos in natura. O brócolis, o espinafre, a couve, todos são alimentos ricos em ácido fólico. Então, além do ácido fólico, esse é o mais importante? Seria a substância mais importante na gestação? Não? Não, tem diversos. Na verdade, todos os nutrientes eles são muito importantes, né? Mas assim, a gente tem também que pensar no ferro, especialmente a partir do segundo e terceiro trimestre, o cálcio para a formação dos ossos nessa criança, a colina também para o desenvolvimento cerebral. A colina, por exemplo, a gente encontra facilmente na gema do ovo. Né, o ovo, que muitas vezes foi vilão aí na nossa alimentação, hoje em dia a gente sabe que ele é um alimento realmente muito importante, bem completo. Então, por exemplo, em uma gema a gente chega a encontrar em torno de 112 miligramas de colina, sendo que a recomendação fica em torno de 450. Então, cerca de 2 ovos por dia você já atingiria pelo menos aí metade dessa recomendação. Em termos de alimento, né? Imaginemos aí uma mulher que não esteja gestante. A alimentação básica dela diária seria arroz, feijão, uma proteína, uma carne e verduras e legumes. Perfeito. Uma porção lá de cada um. Normalmente ela ingere isso diariamente. Ela precisa mudar essa rotina alimentar quando ela está gestante? Além de, claro, ingerir mais folhas verdes escuras? É engraçado porque eu como gestante ouvi muitas vezes essa frase, né? Agora que você está gestando, pode comer por 2. Ou você pode, agora está tudo liberado. E na verdade não. A gente tem, na verdade, nós temos, né, uma estimativa de ingestão diária de nutrientes, e a gestante, especialmente até o primeiro trimestre, não deve acrescentar mais calorias na sua ingestão alimentar. Já no segundo trimestre, a gente tem um acréscimo de cerca de 340 calorias, o que não é muito, não significa comer por 2. E no terceiro trimestre, isso sobe um pouquinho mais, vai para cerca de 540 calorias adicionais. Então, longe de comer por 2, né? Eu acho que o mais importante, além de ter essa questão de calorias, é focar nos nutrientes, que eles sim, a gente precisa aumentar um pouquinho, especialmente alguns minerais e algumas vitaminas, eles devem ser acrescidos durante a nutrição. Então, é importante a gente ver como é que está a nossa alimentação para ver se existe ou não a necessidade de suplementar via medicação. A gestante, ela acaba sentindo mais fome ou não? Verdade. A gente tem mais fome. E aí fica a questão da opção, né? A escolha, a importância de você realmente... É tudo uma questão de escolha. Então, você tem que realmente priorizar
alimentos que vão ser mais saudáveis, e especialmente os cereais integrais, as frutas, as verduras, por elas serem mais ricas em fibras, elas dão uma saciedade maior. Então, priorizar esses alimentos no prato, né? Eu acho que isso ajuda a saciar, né? Auxilia a saciar a fome, também reduz um pouco essa ansiedade de querer, porque um pouco da fome também é essa ansiedade, né? Porque muda muito o corpo da mulher e os pensamentos, enfim, tudo Os tá hormônios girando a estão bem milhão. mexidos, né? Estão bastante mexidos. Então, realmente, a fome, ela aparece com maior frequência, e a dica é comer em menores volumes, mais vezes ao dia, como a gente também prioriza isso numa alimentação saudável, né, especialmente porque o volume do estômago também vai ficando um pouco menor, então grandes volumes acabam podendo ocasionar refluxo na mãe gestante. Né? E a ingestão de gorduras? Aquela gordurinha da carne, do bife lá, pode continuar comendo ou não? O que a gente sugere, na verdade, é que cada vez mais você priorize as boas gorduras, né? Na própria gestação, o ômega 3, que provém de fontes, especialmente de peixes e de fontes vegetais, a gente encontra muito na chia, na linhaça, ele é importantíssimo também durante a gestação. O que você fala, então, gorduras boas, gorduras gordura boas, do peixe. Gorduras do peixe, as gorduras da carne, sim, mas aquela gordura mais aparente, por exemplo, da picanha, né? Esse tipo de gordura, a pele do frango, a gente sempre pede para que a pessoa retire e não consuma esse tipo de gordura. O leite, priorizar um leite semidesnatado, que tem um teor de gordura saturado, né, menor, e priorizar realmente as gorduras do peixe, a gordura do abacate, a gordura das oleaginosas, então de nozes, de castanhas, elas são gorduras poliinsaturadas, a gordura do azeite monoinsaturada, das azeitonas, então são gorduras mais benéficas. Ô, doutora Ana Paula, e o chocolate? Chocolate. Principalmente agora nesse friozinho, que me parece que dá mais vontade de comer um chocolatezinho, né? O chocolate, ele é excelente, desde que seja um chocolate rico em cacau. Ou seja, a gente tem que priorizar chocolates com um percentual acima de 70% de cacau. E isso a gente consegue conferir facilmente nos rótulos, né? Então, priorizar chocolates que não tenham açúcar, que realmente seu primeiro ingrediente seja aí a massa de cacau, ou que tenham açúcares de maior qualidade, então que eles utilizem um açúcar mascavo, ou que utilizem um açúcar de coco, porque o chocolate tradicionalzinho, aquele bem que a gente gosta, ele tem muito leite e muito açúcar. Geralmente ele tem mais açúcar e leite e pouco cacau. Então não é um alimento tão interessante. Então quanto maior o teor de cacau no chocolate, ele é extremamente benéfico, ele é rico em antioxidantes. Então ele é um alimento bom e pode ser utilizado em cerca de 20 a 25 gramas, o que corresponde a um quadradinho, né? Ou uma fileirinha daqueles chocolates em barra, uma fileirinha daquela por dia, dá para consumir tranquilamente de forma saudável. Você tocou em dois assuntos que me chamaram muito a atenção, doutora Ana Paula. Você falou em rótulo de produtos e falou em primeiro alimento. Como é que a gente identifica qual é a base do produto que está dentro daquele pote, daquela embalagem lá do supermercado? Eu acho que eu já sei a resposta, mas você pode dizer para a gente, por favor. Todos os ingredientes que contêm o alimento devem estar descritos no rótulo, né? Eles têm por obrigação de legislação estarem descritos nos rótulos. E eles são colocados em ordem decrescente. Então, o primeiro alimento que você vê descrito é o que vai ter maior quantidade naquele alimento. Por isso que eu digo, quando você vai olhar um chocolate, o primeiro ingrediente for açúcar, realmente você sabe que aquele alimento é muito rico em açúcar. Se for leite, o chocolate ao leite, se for o leite, tem muito mais leite do que cacau. Sim. Então, reparar bem se o primeiro nomezinho colocado ali no rótulo dos ingredientes, se é realmente o chocolate. Eles estão por ordem decrescente. Então, se o açúcar aparecer em segundo, em terceiro, também acaba não sendo uma boa opção. Mas para você ter uma ideia do percentual daquele ingrediente naquele alimento, né? Porque muitas vezes a gente compra alimentos e quando você vai olhar, um exemplo, sucos em pó,
né, que você pega, ele é basicamente açúcar, é o primeiro ingrediente, açúcar, maltodestrina, então são tipos de açúcares diferentes, e aí você vai ter um percentual ali da fruta muito pequeno. Quando a gente vai comer adquirir um produto integral, uma barrinha de cereais integral, a gente tem que reparar se ela é feita ali, que se tem farinha integral, não é isso? Farinha de trigo integral. Isso. É muito comum. As próprias barrinhas de cereais que nós consideramos saudáveis, muitas delas são muito ricas em açúcar. O próprio pão integral que a gente encontra no mercado, muitos deles misturam as duas farinhas. Então, às vezes você está comprando um alimento, né, um pão que você acredita que ele é 100% de farinha integral, e quando você realmente vai observar o rótulo, você observa que também utilizam a farinha branca. Uhum. Então é importante sempre dar uma checada no rótulo, especialmente nos ingredientes. E também observar a parte mais final dos rótulos, que são aqueles nomes mais complicados, que são os aditivos, os conservantes. Também priorizar alimentos que não tenham tanto esses nominhos que a gente sempre vai achar complicados aí de decifrar. Tudo que for muita sigla, muito difícil de falar, ter que usar o trava-língua para falar o nome lá do produto, é porque ele não é benéfico, não é isso? Sim. Os sucos de caixinha, muitos deles, né, acabam sendo adicionados aí com conservantes, aditivos, corantes, e você encontra já bons produtos no mercado que trabalham realmente com 100% aí da fruta. Então, vale a pena perder, né? Na verdade, ganhar um tempinho no mercado. Ganhar um tempo para observar bem o rótulo, né? Rótulos, sim. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Diferença entre farinha integral e farinha branca? No sabor. No sabor, a branca é sempre mais saborosa, né? Acho que o teor de fibra é importante, né? Acho que o teor de caloria, a Ana pode confirmar, é igual. Caloria de uma e outra é igual. Mas as fibras é que são o diferencial, né? As fibras são a grande fonte de energia para a gente. As bactérias usam isso com bastante frequência. E acaba favorecendo, diminui o tempo de trânsito do alimento, diminui o que a gente chama de índice glicêmico, né? Ou seja, a farinha branca, por exemplo, em poucos minutos ela já é convertida em glicose e já está indo para a corrente sanguínea, já está saturando o organismo de corrente sanguínea, obrigando o pâncreas a produzir uma grande quantidade de insulina, que vai ser prejudicial mais para frente, né? A farinha integral não, ela diminui esse tempo de gestação, porque até as bactérias conseguirem degradar toda a fibra para aí sim aproveitar o amido, você vai liberando a glicose aos pouquinhos. Isso satura menos o organismo, né? Isso diminui um pouco a exigência do pâncreas, né, por exemplo. Quer dizer, não é um tiro rápido, é um tiro mais lento. Isso, que vai exatamente. Facilitando todo o funcionamento do nosso organismo. Mais gradual, né? É uma pergunta bem técnica, eu não sei se vocês saberiam responder, o próprio professor Humberto, a respeito do nosso intestino, né? Ele tem cerca de 6 metros, é isso? E ao longo de todo o intestino nós temos bactérias? A gente tem bactéria desde a boca até a última porção do intestino. Entendi. O que vai mudar é a configuração, a composição dessas bactérias. O grande local onde a gente encontra a maior quantidade das bactérias é o intestino grosso. É a porção final do intestino, né? Mas em todo ele tem. Tá. E é ele que vai facilitar, que vai fazer a queima desse alimento, não é isso? Sim, a boa parte da digestão da nossa alimentação vem com a ação bacteriana, né? Nosso organismo produz uma série de substâncias que vão digerir o alimento, mas algumas a gente não tem capacidade de digerir. Principalmente as fibras e outros nutrientes mais rígidos, né? E como é que faz, então, pessoal, para participar dessas pesquisas lá na Unifesp? Um médico tem que indicar para a pessoa ir lá e ser atendida na Unifesp e participar da pesquisa ou não? Geralmente nós convidamos os próprios, no meu caso, os adolescentes que acompanhavam, né, no centro de apoio ao adolescente. Tem um centro de apoio ao adolescente lá na Unifesp? Tem, que qualquer adolescente pode passar, né? E fica onde esse centro de apoio? Ele fica localizado na Rua Botucatu, do lado do Hospital Graça, eu não vou lembrar o nome exato. Na Vila Mariana? Na Vila Mariana, em São Paulo, Eles precisam de encaminhamento do SUS para passar lá?
Eu não tenho certeza, sabia? Mas é um centro de apoio ao adolescente, é um atendimento gratuito fornecido pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que fica na Vila Mariana. Acho que dá para o ouvinte entender um Vila pouquinho. Clementina. Da Vila Clementina, que fica ali pertinho. O metrô mais próximo é o metrô Santa Cruz. Metrô Santa Cruz, então já está explicadinho. 11h29. Este é o Unifiel 60 Minutos. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos voltar para falar um pouquinho sobre a yoga na gestação. Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Os agentes públicos não podem nomear, contratar, demitir sem justa causa, transferir ou exonerar servidor público e funcionários comissionados. Estão proibidas também nomeações para cargos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse período, não é permitido convocar concursados. Também fica proibida a contratação de shows pagos com dinheiro público e nada de comparecer a inaugurações de obras públicas. Olá pessoal, eu Ed Dana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19 horas, no Teatro Glória Giglio. O show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social em prol do Lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever. O show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Vestibular Unifiel. Próxima prova, dia 14 de julho. Inscrições gratuitas pelo site unifiel.br. Cursos presenciais e EAD. Unifiel, aqui você pode. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Durante a campanha eleitoral, qualquer consulta ao eleitorado sobre as eleições só pode ser feita por pesquisas eleitorais. Esses estudos precisam obedecer critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela legislação. Uma forma mais informal de questionar a vontade do eleitor é a enquete. Mas atenção, enquetes só são permitidas até o dia 20 de julho. Depois disso, é proibida a realização desse tipo de pesquisa.
Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM. 1540. 11 horas 34 minutos, voltamos aqui com o programa Unifiel 60 Minutos, sempre trazendo um assunto de grande importância, grande relevância para você, ouvinte. Você que quer participar, você pode ligar para a gente aqui, 3681-1134, ou também pode nos assistir, mandar seu recadinho pelo Facebook, que é o Facebook/Unifiel. Falando aqui então hoje com a doutora Ana Paula, ela é nutricionista e também é professora de yoga. Falar um pouquinho sobre yoga. O que eu pesquisei aqui é o seguinte: a yoga ou yoga, eu não sei onde é que vai acento, se vai acento ou não. Yoga, né? Yoga. Significa controlar, unir. É um termo de origem sânscrita, uma língua presente na Índia, em especial na região hinduísta, na religião hinduísta. Yoga é um conceito, é uma filosofia que trabalha o corpo e a mente através de disciplinas tradicionais de quem a pratica. Existem diversos ramos da yoga, depois você vai me falar qual é o principal aí, mas vamos falar da yoga na gestação. Quais os benefícios da yoga para gestantes? Júlio, os benefícios de yoga para gestantes são diversos, na verdade, né? Como você mesmo disse, ele se trata de uma filosofia de vida. E na gestante, a mulher passa por muitas mudanças, né? E com ela vem o medo, vem a ansiedade, vem os novos desafios. Yoga busca justamente trazer esse equilíbrio, né? Esse autoconhecimento maior. Então, durante a gestação, você realmente busca esse encontro ainda mais presente com o seu bebê e com o seu próprio ser, né? Trazendo a força do sagrado feminino, da mulher, né? As mulheres foram feitas realmente para parir. E com toda... no Brasil, né, é muito difundida a cesárea. Então, cada vez mais a gente tenta resgatar realmente o trabalho de parto, a força da mulher. E yoga traz esse encontro consigo mesmo. Então, a gente consegue realmente trabalhar a ansiedade, os anseios, os medos, né? Por meio de posturas físicas, de respiração, de meditação. Quer dizer, você que é professora de yoga, uma mulher que está gestante, ela se inscreve lá para fazer uma aula, e ela vai à primeira aula. O que ela vai fazer nessa primeira aula? Na prática, o que representa uma aula de yoga? Perfeito. Bom, primeiro, quando a mulher se descobre gestante, geralmente o médico precisa dizer que está tudo ok. E geralmente não é ideal que ela faça no primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre de gestação, não é ideal. Não é ideal, né? Então, nós começamos a trabalhar com essa mulher a partir do segundo trimestre, e especialmente se ela nunca foi uma praticante de yoga, né, ela não deve se inserir, isso é importante, dentro de uma academia onde você tem uma aula contínua para alunos da academia e ela gestante. Porque é um trabalho diferenciado na gestante, né? Como eu te disse, o foco é bem voltado para si e para o seu bebê, né, para esse autoencontro. E geralmente, especialmente nas academias, que a gente encontra muito hoje em dia aulas de yoga, tem muita questão da postura física. O yoga, ele acabou sendo difundido pelas suas posturas, né, por trabalhar força, flexibilidade, e ele é muito mais do que isso. Então, a primeira coisa que a gestante deve saber é que ela deve ter uma aula focada para a gestante, né? Um grupo de gestantes, seja personalizado ou realmente um grupo de mulheres para gestante. A partir do segundo trimestre, ela já tem disponibilidade de trabalhar.
E a aula, na verdade, envolve muito, então, esse contato, né? Traz um aquietamento, traz essa introspecção, traz a respiração. A gente vai aprender a analisar o tempo todo os sentimentos, as emoções. E, a partir daí, a gente começa as atividades e posturas físicas, que no yoga a gente chama de asanas, né? E a gente trabalha muito a força das pernas, porque a mulher, para realmente ter o parto, né? E especialmente o parto natural, a gente precisa de muita força nas pernas, nos braços, para depois segurar o bebê. Então, a gente trabalha realmente o corpo como um todo, de forma física, mas também a parte mental, o aquietamento, o silenciamento e essa conexão maior com o próprio corpo, que está mudando muito, né? Muitas vezes é difícil para a mulher aceitar, e até por conta dos próprios hormônios que estão aí a milhão, o anseio de como é que eu vou cuidar desse bebê, como minha vida vai mudar. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar também no yoga. A mulher gestante, doutora Ana Paula, ela tem bastante ansiedade. E parece que ela tem bastante ansiedade, e essa ansiedade acaba provocando um estresse grande na mulher. E o yoga é capaz de resolver esse tipo de coisa, dessa ansiedade, tratar dessa ansiedade, desse estresse? Com certeza ela vai auxiliar bastante nessa ansiedade, né? No yoga a gente trabalha muito técnicas de respiração, que são os pranayamas, e trazendo foco para sua respiração, né? Só de você fazer um simples exercício de sentar de forma correta, né? Sentar com as costas alinhadas e trazer o foco para a tua respiração, isso automaticamente já traz um aquietamento para sua mente, para sua ansiedade. Então a gente faz isso muito durante a prática de yoga, né? Então sim, ela auxilia bastante nessa ansiedade, nesses receios que a gestante, e que de forma geral a população tem, né? As pessoas cada vez mais estão estressadas, então o yoga vai ter esse trabalho importante nessa população que é muito irrequieta, muito estressada. E com que periodicidade é indicado para a gestante fazer uma aula de yoga? Ela pode fazer todos os dias, uma vez por semana? Ela pode fazer todos os dias, né? Quanto mais a prática estiver presente na sua vida, melhor, né? Quanto mais você praticar, maiores os benefícios vão ser colhidos. A gente pede que no mínimo sejam 2 vezes por semana, né? Seria o ideal aí para se começar, 1, 2 vezes por semana. Mas se for todo dia, é perfeito, assim, a conquista que a mulher vai tendo é muito bacana. Por quantos minutos? Quanto dura uma aula de yoga? Em média, dura 1 hora. 1 hora. Especialmente para gestante, que a mulher fica mais ofegante, né? O centro de gravidade muda completamente. Então, geralmente, para as gestantes, a gente trabalha com 1 hora de prática. E ela é aconselhável até que mês de gestação? Até o final, até quando a mulher se sentir disposta. Ela até no dia do parto? Até no dia do parto, porque você tem como estimular realmente e auxiliar as dores nas costas, as dores de contração, as dores pélvicas que vão surgindo durante a evolução da gestação. Então, o yoga tem como auxiliar. Então, se a gestante se sentir bem, estiver disposta, a gente pode trabalhar com ela até o final da gestação, sem problema algum. E no pós-parto? Ela deu à luz hoje. Hoje é quinta-feira. Ela já pode começar a retomar as aulas de yoga em quanto tempo? O que eu acho interessante, na verdade tem 2 formas de pensar, né? Porque assim, você poderia voltar já para sua prática, fazer uma prática um pouco mais respiratória, mais meditativa, sem tantos movimentos corporais, mas eu acho que é importante a mulher respeitar aquele período, né, que são cerca de 40, 45 dias, que o corpo realmente está retomando a sua forma natural, esse contato maior com o bebê, ele deve estar presente. Então, porque não necessariamente o yoga, ele é uma prática no tapetinho. Como ele é uma filosofia de vida, você o tempo todo está se observando, buscando ter atitudes melhores para consigo, para com os outros, né? Então, tudo isso faz parte da filosofia do yoga. Então, não necessariamente você precisa estar ali na sua sala de aula, no tapetinho, para ser um praticante de yoga. Então, eu acho bacana a mulher se respeitar, pelo menos
esse período que a gente chama de quarentena. Uhum. Mas sim, se ela sentir a necessidade e querer voltar antes, dá para fazer uma prática também com certa cautela. E é fácil encontrar uma aula de yoga? Onde é que estão disponíveis aulas de yoga? Existe algum curso gratuito? É caro? Cada vez mais está mais fácil de encontrar aulas de yoga, Uhum. né? Então, boa parte das academias tem aula de yoga, já existem diversos estúdios, né? Em diversos pontos da cidade, existem locais gratuitos, Uhum. inclusive, muitos professores dão aulas gratuitas em praças, né? O que é uma delícia fazer yoga ao ar livre. Então, ficar atento aí a agendas, né? Porque existe muita prática de yoga gratuita, sim. E tem alguns tipos de yoga? Tem algumas modalidades ou ela é única? Sim, na verdade, existem vários estilos de prática de yoga. Uhum. É sempre aquela de ficar em posição de lótus, né? Que a perninha fica... Tem algumas práticas de yoga que são realmente muito meditativas, que são mais devocionais. E a prática mais difundida é o Hatha Yoga, onde traz essas posturas físicas, que é o que a maior parte das pessoas tem conhecimento, né? Que é onde ele começou a encantar os olhos das pessoas. Eu quero pôr o pé atrás da cabeça também, né? Eu quero ficar de ponta cabeça. Então foi onde começou a chamar a atenção das pessoas por essa prática física, né? Os asanas em si. Então o Hatha Yoga, ele é o mais difundido. Dentro dessa linha de práticas, tem estilos. Então, por exemplo, você tem estilos, porque é muito comum, eu já escutei pessoas falando assim, eu não consigo fazer yoga porque é muito parado. Ou tipo, eu não gostei porque... Então, é importante que você encontre o seu estilo, porque realmente, dentro dessa prática, você tem estilos que trabalham com uma maior fluidez do corpo, você tem estilos que vão trabalhar mais o alinhamento do corpo, então você faz uma permanência maior. Tem práticas que realmente vão trabalhar mais a meditação, mais essa respiração. Então, é importante que você busque dentro das linhagens de yoga, dentro dos estilos, algo que assemelhe mais com você. Eu, praticamente, gosto de trabalhar com um estilo mais fluido, que é o Vinyasa Flow, onde você não tem muita permanência, que você realmente faz uma coisa bem, bem gostosa, bem fluida, passando aí de uma postura para outra, intercalando a respiração, um pouco desse aquietamento. Isso é um gosto muito pessoal, né? E tem gente realmente que gosta de trabalhar mais a permanência, fica ali, deixa o músculo tremer. Claro. Então é realmente importante buscar o que se adequa ao seu, né, o seu perfil. Geralmente as pessoas que são mais inquietas, né, elas não gostam de ficar muito tempo ali concentrada e parada numa posição, mas é importante que elas saibam que existem práticas mais fluidas e práticas onde você realmente chega a suar, né? Agora, professora Ana Paula, como é que eu vou dizer? Dos nossos automatismos, né, do nosso organismo, dos mecanismos automáticos que nós temos no nosso organismo, que são os batimentos cardíacos, a corrente sanguínea e a respiração. Me parece que o único que a gente consegue ter um controle, eu não consigo controlar meu batimento cardíaco, ele está lá, bate 24 horas por dia. Não consigo controlar a minha corrente sanguínea, a velocidade que ela vai correr ali nas minhas veias. Mas me parece que a respiração é o único que a gente consegue controlar, não é isso? E a yoga, ela centraliza muito isso, ela visa muito o controle da respiração, né? Isso, perfeito, Júlio. No yoga a gente busca ter o controle da nossa respiração justamente para poder controlar mais os fluidos e as inquietudes da nossa mente. Então, nós temos muitas técnicas respiratórias, tanto para aumentar a capacidade pulmonar, para trazer maior esse fluxo de energia, né? Porque esse ar, ele traz um fluxo de energia para o corpo. Então, controlando a respiração, você automaticamente consegue controlar um pouco mais a sua mente. E controlando a mente, consegue controlar o batimento cardíaco, se está muito estressado, se está nervoso, irritado. E aí a gente vai controlando. Então a respiração é uma coisa que nós devemos sempre ter em mente, que nós conseguimos controlar a respiração e a partir desse controle controlar os outros
automatismos nossos. Isso, com certeza. Você consegue aquietar realmente. Só o fato de você soltar o ar de forma mais lenta do que a sua inspiração, você já calma seu sistema nervoso central, seus batimentos cardíacos diminuem, ou seja, a pressão arterial também tende a diminuir. Então, você consegue extrapolar, né, e trazer os benefícios para o corpo como um todo. E a yoga, você já comentou superficialmente, mas ela consegue ter o benefício para a gestante na questão das dores nas costas? Muito. Muito? Muito. Muito, porque a gente trabalha muito a força também das costas, do abdômen, musculatura a ali, musculatura como um todo. O alongamento está muito presente, né, em diversas posturas de yoga. Então, o movimento em todos os sentidos, tanto anteflexão, retroflexão, lateroflexão. Então, a gente está sempre movimentando o corpo de diversas formas, e isso é muito benéfico, né, para evitar justamente essas dores, especialmente dores nas costas, dores pélvicas, que são muito comuns na gestação. O yoga trabalha bem. Então é super indicado para gestante. Olha aí, ouvinte, você que está ligado aqui conosco nos 1540 AM e também nos assistindo pelo Facebook, é muito interessante que você procure, talvez aí, se você tem algum problema de estresse, está muito estressado com a gestação, vai lá e procura uma aula de yoga. Perfeito, com certeza. E é uma arte milenar, né? Porque surgiu lá no Oriente há muitos e muitos séculos. Muitos séculos. Ela tem origem na Índia, mas ela realmente é uma técnica milenar. Muito já foi, né, difundido aqui para o Ocidente, mas sim, as raízes são lá da Índia. E as mulheres têm aderido muito à yoga? Bastante. Eu acho que como ela traz justamente esse perfil de um cuidado maior com você mesmo, né? De trazer o olhar para você. O yoga tem muito isso, de trazer você a sua descoberta, né? O seu autoconhecimento, reconhecer a sua força, a sua divindade. Então, eu acho que com a busca, de forma geral, da população, tanto por uma alimentação saudável, um estilo de vida melhor, eles cada vez mais têm reconhecido os benefícios do yoga. Então, a gente encontra muita gente, realmente as pessoas têm vindo procurar. E o papai, que está gestante junto com a mamãe, ele pode participar também? É interessante que ele participe? Seria muito legal. Não é tão comum, né? Papai é meio reticente ainda. Papai é meio reticente. A gente gosta de outras atividades físicas. Mas existem muitos homens praticantes de yoga, existem muitos professores, muito bons professores de yoga do sexo masculino, mas os papais em si, lógico, né, são sempre bem-vindos, fica uma prática muito gostosa, muito integrativa, né, porque às vezes o pai, ele se sente um pouco fora, né, porque o bebê tá na barriga da mãe, ele olha, só vê crescer, sente um movimento ali, acolá, mas ele não tem esse contato maior, né, então, na prática de yoga, a gente consegue trazer um pouquinho maior esse contato, e ele pode aprender, inclusive, técnicas de massagem, né, durante o trabalho de parto, para auxiliar o trabalho de parto, pode estar ensinando ou trabalhando junto à respiração com a mulher. A gente tem técnicas para o momento de trabalho de parto, para respiração, para aliviar, né, o sintoma de dor, que é outra questão muito questionável, né, porque a gente já fala que a dor é uma consequência do parto, né, isso já está automatizado em nós, e a contração não, é uma forma natural do corpo para que esse bebê consiga sair. Então, o pai, ele seria fundamental nesse momento aí de trabalho de parto e para esse contato com o bebê já desde do ventre. Que bom, muito bem. Eu queria agradecer imensamente a participação aqui dos nossos convidados, a doutora Ana Paula Viducci, que falou esplendidamente aqui a respeito de nutrição, de alimentação natural, de yoga na gestação. Quero agradecer também a participação do professor Humberto Bezerra, que é da área de biológicas do Unifiel, professor do Unifiel, que também nos acompanhou aqui e é um dos participantes das pesquisas lá da Unifesp. Agradeço imensamente a participação de vocês, quero contar com vocês aqui em outras oportunidades e fiquem à vontade para participar, para nos ligarem aqui, tá bom? Pessoal, fazer mais um lembretezinho aqui, nosso programa já está chegando ao final,
eu queria lembrar justamente a respeito da promoção que a Unifiel está fazendo junto com a Rádio Nova Difusora, a respeito das bolsas de estudo que serão sorteadas amanhã aqui durante o programa. Serão 5 bolsas de estudos, uma para direito, uma para administração, uma para fisioterapia, uma para psicopedagogia e uma para qualquer curso tecnólogo. E o lembrete é justamente o seguinte: você que está participando aqui, que está deixando seus dados para participar do sorteio amanhã, é importante que, além disso, você vá ao site do Unifiel, que é unifiel.br, e se cadastre para fazer o vestibular que acontece neste sábado, dia 14. Neste sábado, dia 14, no Unifiel, vai haver vestibular para esses 5 cursos aqui, que terão bolsa, mas para outros. Muitos cursos estão abrindo o vestibular agora para o segundo semestre. Então, preste atenção. Além de participar aqui da rádio e deixar os seus dados para participar da promoção do sorteio das bolsas, você deve também se inscrever para o vestibular que acontece no próximo sábado, dia 14. Então, recadinho dado. Quero agradecer imensamente a sua audiência e também para quem participou aqui pelo Facebook. E até amanhã, então, se Deus quiser, às 11 horas aqui com Unifiel 60 Minutos. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM. 1540. Quem é? Sou eu, Oliveira Júnior, e estou com você de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na Nova Difusora, tocando tudo que toca aí no seu coração. E com a tocha. Rapaz, ó, eu tô com a tocha e não abro. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação.